Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 18. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, nós vamos ler até o capítulo 4, verso 1, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Capítulo 4, verso 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém? Pai Santo, mais uma vez nós te damos graças, nós louvamos ao Senhor, Pai, por estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra, por podermos abrir a Tua Palavra e aprender diretamente dela, Senhor Deus. Nós pedimos capacitação do Teu Espírito Santo, mais um dia, mais uma vez, mais um culto, Senhor Deus, mais uma reunião dos santos, para que o Senhor fale aos nossos corações e para que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Pai. Nos ajude, eu te peço, nos abençoe, Senhor, eu te peço, e que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor Deus. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ok, estou um pouquinho rouco, como vocês já devem ter percebido, mas vamos lá, vou tentar, tá bom? O título da mensagem de hoje é Responsabilidades do Crente, parte 2, a missão. Comecei a semana passada, tem aqui, obrigado. Responsabilidades do crente, falei sobre as responsabilidades do homem, sobre a responsabilidade do homem esposo e da mulher esposa. Então hoje nós vamos continuar falando sobre os filhos e as responsabilidades dos pais com os filhos e as dos filhos também. E vamos falar também de senhores, ok? Então, como eu havia dito para vocês, semana passada eu precisei dividir esse assunto, porque para ficar cada vez mais claro, uma coisa que eu disse, uma afirmação que eu fiz na semana passada, que a sociedade está em apuros, a sociedade está com grandes problemas. Por quê? Porque a igreja está em apuros, a igreja está com problemas. Por quê? Porque os membros da igreja estão em apuros, os membros da igreja estão com problemas. Então a sociedade, ela é um reflexo do que se tem vivido, de maneira geral, nos lares. A igreja, ela é um reflexo do que tem acontecido no lar dos crentes. E o relacionamento, casal, filhos, família, é um reflexo do testemunho que os pais e os filhos têm demonstrado dentro de casa. Então é um efeito dominó. Se lá na base não começou bem, lá fora na sociedade não vai terminar bem. É isso que nós temos falado. Nós vimos então a importância, a necessidade primordial do relacionamento saudável, maduro e amável entre esposo e esposa, entre o casal. A mulher entendendo e cumprindo o seu papel designado por Deus e, por sua vez, o homem fazendo exatamente a mesma coisa. Vimos também que a sociedade, ela precisa de melhores homens, melhores mulheres, melhores crianças, melhores adolescentes, melhores jovens, melhores
jovens adultos saindo da faculdade, a sociedade precisa disso. E nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade também, porque nós estamos inseridos nessa sociedade. A Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos vivendo nele, para fazer a diferença. Para fazer a diferença nele. A nossa pátria celestial não é aqui. A nossa casa celestial, a nossa casa eterna não é aqui. Mas estamos aqui passando por um período. E o período que estamos passando aqui é um período um tanto quanto tenebroso, é um tanto quanto perigoso, e nós precisamos fazer diferença. Amém? Desde o início do ano temos falado que o crente deve ser sal e luz nessa terra. O crente precisa fazer a diferença. E é exatamente por isso que nós estamos estudando Colossenses. Porque Paulo está rebatendo, está refutando as heresias, os ensinos maliciosos, enganosos, mentirosos que estavam adentrando a igreja. Nós já falamos sobre isso. Se você perdeu os primeiros sermões, você pode ir lá no YouTube, está tudo lá, ok? A gente, desde o começo, hoje é o 9º sermão, acabo na semana que vem, 10, parece que tem sido até uma patente da série de sermões, está dando sempre 10, está dando sempre 10, né? Então, mais uma vez, 10º sermão, a semana que vem, nós vamos encerrar, então, esse assunto. Mas, hoje, eu gostaria de falar sobre as responsabilidades, os relacionamentos dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Meninos, se vocês prestarem bem atenção aqui em mim, vocês vão entender o que eu estou falando. Deixa o telefone de lado agora, ok? Vamos parar de brincar e vamos prestar atenção na palavra agora, que é importante para vocês ouvirem isso. Ok? Vamos lá então. Eu quero lembrar de uma coisa que eu também falei a semana passada, que os preceitos de Deus para nós, e nesse caso específico para a família, nunca teve e nunca vão ter a intenção de nos escravizar ou de nos fazer mal. Pelo contrário, esses preceitos, eles nos libertam. Quando nós entendemos o que Deus quer para nós, quando nós entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas, essas coisas, elas não vão nos escravizar, porque não vai ser por medo de ser castigado, não vai ser por essas coisas, elas vão nos libertar pelo amor de Cristo por nós, pelo amor de Deus Pai por nós, que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós entendemos isso, então essas coisas começam a fazer muito mais sentido para nós. Então, uma vez que nós entendemos e praticamos esses valores, não existe outro resultado senão uma vida de harmonia e paz dentro dos nossos lares, no trabalho, na escola, na universidade ou qualquer lugar que nós frequentamos. Ok? Eu falei para vocês de algumas estatísticas a semana passada, eu gostaria de relembrar algumas delas e gostaria de adicionar algumas outras. Porque, gente, nesse mundo jaz o maligno. Então vamos lá. Os adolescentes estão cada vez mais cedo iniciando as suas vidas sexuais. Aqui na Inglaterra, existe um estudo dizendo que as meninas estão começando a sua vida sexual entre 13 e 14 anos, em sua maioria. 13 e 14 anos. Os meninos não estão muito longe daí. Se brincar até mais cedo. Ok? 8 em cada 10 adolescentes até 16 anos consome ou já teve contato com pornografia através da internet. 8 de 10. 8 de 10. 84% dos lares de classe média-baixa no Brasil são sustentados por mães solteiras. Por quê? Porque o pai simplesmente abandonou as suas responsabilidades com a família.
84%. Segundo um estudo feito pela BBC, aqui de Londres, 800 mil adolescentes se suicidam por ano no mundo. 800 mil adolescentes se suicidam no mundo por ano. Irmãos, algo precisa ser feito. Eu e você somos chamados para ser sal e luz nessa terra. O que nós temos feito a respeito disso? Algo precisa ser feito. Nós, como igreja, precisamos fazer algo, a começar pelos nossos. A começar pelos nossos. Ok? Então eu quero começar a falar Colossenses 3:20, falando sobre obediência. Olha o que diz Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Gente, a rebeldia, a desobediência aos pais é pecado, e pecado grave. A desobediência e a rebeldia é pecado e pecado grave. Filhos desobedientes e que não respeitam seus pais vão ser adultos amanhã que não respeitarão nenhuma espécie de autoridade nas suas vidas também. Filho desobediente, filho que não se submete à autoridade dos pais, vai ser um homem, uma mulher frustrado que não respeita a autoridade de ninguém em suas vidas. Sabe aquela pessoa que não consegue parar em trabalho nenhum? Sabe aquela pessoa que não consegue respeitar professor na escola? Sabe aquela pessoa que não consegue respeitar pastor, liderança da igreja? Agora eu estou falando aqui na nossa área, mas sabe essa pessoa que não consegue de jeito nenhum? Você falar para ela o que você tem que fazer? Essa pessoa, com 99,9% de chance de certeza, foi uma criança, um adolescente insubmisso aos seus pais. Com certeza. Ok? Olhe ao redor. É só olhar ao redor. Nesse ciclo pequeno, vamos dizer assim, de amigos que você tem, comece a olhar ao redor e comece a perceber quem tem dificuldade com isso, quem não tem, ou quem se submete tranquilamente, vê o relacionamento que essa pessoa tem com os pais. É dito e feito. É dito e feito. Ok? Então, o efeito que isso nos traz para a sociedade, ele é danoso. Ele é danoso por quê? Porque essas pessoas, elas simplesmente não conseguem viver em sociedade. Eu já brinquei com vocês aqui, é uma brincadeira séria. Uma brincadeira séria, sabe por quê? Porque nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de gente também. Né? Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E para a gente conseguir conviver em harmonia, nós precisamos aprender a respeitar limites, nós precisamos aprender a respeitar opiniões. Né? Hoje, em era de internet, qualquer um que discorda da opinião de alguém já é tido como inimigo, já começa a brigar, a coisa está ficando cada vez mais feia. Outros estudos também estão sendo feitos, está aí, até na Netflix, você que gosta de Netflix, aí só fica assistindo série, não sei das coisas, assiste a série que eles fizeram lá sobre a importância, sobre o poder que a internet tem sobre as nossas vidas. Principalmente mídia social. Vai no Google, depois que você sair daqui, e procura qualquer coisa lá, procura no Google lá. Camiseta da Mônica. Depois você fecha o Google e abre o seu Facebook. Vai vir lá um monte de propaganda de camiseta da Mônica para você comprar. Eles sabem tudo. Tem alguns que só não passam vergonha descaradamente porque tem a política de privacidade. Por quê? Porque dependendo da coisa que você está procurando no Google, era para aparecer lá na sua rede social. Vocês riem, né? Já pensou? Já pensou se aparecesse? Gente, o negócio é sério. O negócio é seríssimo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Gente, o que tem de crente, o que tem de pastor, o que tem de líder de igreja, o que tem de família sendo destruída por causa dessa desgraça dessa pornografia, por causa dessa desgraça dessa internet, porque para esses é desgraça.
Para quem sabe usar, a internet é uma bênção. Para quem sabe usar, a internet veio para revolucionar o mundo, para nos ajudar, para nos dar ferramentas de estudo, para nos dar ferramentas, inclusive, para fazer culto pela internet. Para quem sabe usar, é uma bênção, mas para quem não sabe, é desgraça, literalmente. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos tirar o pé da lama, porque daqui a pouco vai estar até o pescoço, aí não vai dar mais para tirar, vai afundar, vai morrer. Então nós precisamos tomar cuidado. E onde tem que começar isso? Lá em casa. O que os meus filhos estão assistindo? Até que hora meus filhos estão ficando no telefone? Aí chega no dia de manhã, para acordar às 7 horas da manhã, tem que praticamente amarrar pelo pé e jogar a escada abaixo, porque senão não levanta. Por quê? Porque ficou até 2, 3, 4 horas da manhã na internet, vocês não sabem. Existem, eu até fiz uma procura básica, para alertar vocês acerca disso, ok? Eu sei que eu estou saindo um pouquinho do assunto aqui, mas eu já vou voltar, porque isso também entra na obediência, ok? Porque se você falar para o seu filho, menino, vai para a cama, 10 horas, desligou o telefone, o que é que ele tem que fazer? Aí ir para a cama, 10 horas, desligar o telefone, ponto final. Não é isso? Isso é obediência. Se sua mãe e seu pai estão falando para você, você não está fazendo, você está pecando, é pecado. Aí no outro dia vai te perguntar, você desligou? Desliguei. Pecou de novo, mentiu. Simples assim, ok? Então eu fiz um estudozinho rápido. Olha, existe aplicativo de telefone que controla o que seu filho vê na internet. Existe até websites especializados, está aqui, ó. Trabalha com segurança na internet. Não é isso, Rafa? Trabalha com segurança. Existe ou não existe, Rafa? Existe, inclusive, eu estava falando com um amigo meu, que existe um sistema que se o telefone ou o computador que estiver linkado com o seu telefone, se lá no computador ou telefone tentar acessar um site que não é para acessar, você recebe um e-mail, uma mensagem dizendo, olha, dedo duro mesmo, dedo duro. É isso aí, baixa o dedo duro aí no seu telefone. É sério, gente? É sério. Ok? Quiser mais informações, fala com o nosso rapaz ali. Ele sabe. É verdade, o Rafa pode dar umas dicas. Não pode, Rafa? O Rafa pode dar umas dicas sobre isso, sem problema. Agora pode. Agora você está ao vivo, está todo mundo vendo. Depois eu mostro o rosto do Rafa. Né? Mas é verdade. Eu sei que a gente tenta minimizar o estresse falando sobre essas coisas, mas é uma coisa muito séria. Muito séria, ok? Então, olha como nós estamos falando, olha, obedeçam, filhos, obedeçam seus pais em tudo, não é uma obediência parcial, mas integral, alegre e voluntária, porque o seu papai está falando para você, filho, não faça isso, não é porque ele é chato, não é porque ela é chata, não é porque pega no seu pé, não é porque não pega, é porque ele te ama, é porque ela te ama. Nós falamos, filho, não faça, filho, não pegue, não toque. O Samuel está na fase o Samuel é meu neto, tem 4 anos. Filho dessa moça aqui, ó, da Larissa, do Arso, que está lá atrás. Samuel, eu falo com ele assim, Samuel, não faça. Ele fala, tá bom, vou. Eu conto até 2. 1, 2, ele está fazendo de novo. Eu falei, o que eu acabei de falar para você? Para não fazer. Eu falei, o que você está fazendo? Estou fazendo. E ainda sabe que está fazendo errado. Então é dessa idade que precisa começar. Tudo bem que ele é agitado, ele é elétrico, e isso é bom ter criança agitada, elétrica, de vez em quando. Mas, né, é que vocês não conhecem ele. Então, se vocês acharem que a sua casa está meio boring, tudo muito quieto, é só vocês me avisar que eu levo, não precisa nem pagar táxi. Eu levo lá para passar um dia com vocês, só para vocês verem uma coisa, né, Larissa? Eu levo lá. Mas é uma bênção, é inteligente, é lindo, é fofo, é carinhoso, vem, abraça, beija, mas daqui a pouco está virando no sedem. Mas é assim, criança é assim, a gente precisa ensinar. E precisa ter isso, para a gente gerar esse tipo de obediência, exige trabalho. Exige agachar, exige conversar, exige falar no mesmo tom. Não é só gritando, O Samuel às vezes fala, menino, você só ouve você gritar. É. Ele é fofo, ele concorda com tudo.
Né? Aí eu falo, só se gritar, Samuel? É. Mas tem que gritar, Samuel? Tem que gritar? Tem. Oh, Jesus. Mas está vendo, a gente tem que ensinar nessa fase aqui, para quando chegar na fase realmente que é a fase boa, desses meninos tudo aí, ó, de 13, 14 anos, essa fase braba, essa fase que a gente dá vontade de enforcar até hora, não dá? De tanto amor, não dá? O amor é tanto, dá vontade de enforcar. E tudo que você vai falar, eu sei, mãe, eu sei, pai. Eles sabem de tudo, mas não faz nada. Não faz nada que presta, sabe de tudo, mas não faz nada. Eu sei, tio. Eu sei, tia. Né, tio? Eu sei, tio. Né? É assim, aí a gente vai conversar com os meninos, né? Chama de tio, chama de tia, e é gostoso mesmo. Mas eu sei de tudo, todas as coisas. Mas quando nós falamos de obediência, tem que começar no lar, porque somos nós, os pais, os avós, que vamos ensinar os nossos filhos a serem também obedientes a Deus. Essa responsabilidade é nossa, gente. Nós temos aqui, graças a Deus, pessoas que se voluntariam para dar escola bíblica dominical. Sim, mas não pense que 40, 45 minutos de pregação, que é o tempo que eles ficam lá quando o pastor Kleber mais um pouquinho, mas não pense que é 45, 1 hora, né, pastor Kleber? Que o seu filho vai, uma vez por semana, que o seu filho vai aprender a ser obediente a Deus, porque não é. Do mesmo jeito que não é com 45 minutos, 1 hora vocês aqui, e depois vocês vão pegar só na sua Bíblia domingo que vem, quando a gente for pregar de novo, quando o pastor Cleber for pregar de novo, que você é crente, porque não é. Porque o crente, ele estuda a palavra, o crente, ele passa tempo com a palavra, ele ora, ele passa tempo com o Deus da palavra. Agora eu quero te fazer uma pergunta séria, não me responda. Eu quero fazer a pergunta séria para você e gostaria que você refletisse a respeito. Qual foi o dia que o seu filho ou a sua filha viu você debruçado, estudando a palavra de Deus e orando? Se ele tem visto, glória a Deus, por isso que eu não quero que ninguém responda, porque eu não quero que todo mundo levante a mão, senão fica feio para mim, né? Mas se você faz isso, se eles viram isso, glória a Deus. Agora, se eles não estão vendo, eu quero te perguntar, por que não? Por que não? São essas coisas que vão ensiná-los a eles ter obediência, a terem respeito por nós e obediência e respeito aos preceitos de Deus. São essas coisas que ensinam. Veja, a obediência ao pai e à mãe, meus queridos sobrinhos, eu tenho um monte de sobrinho, viu? Cadê? Sobrinha, tudo sobrinho aqui. A obediência ao pai e à mãe, ela é tão importante que Deus faz até promessa. Pastor Kleber falou isso aqui no começo, ele leu aqui Êxodo 20, 12, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que você tenha vida longa, honre teu pai e tua mãe. Aí, esse aqui é o versículo favorito do pastor Joaquim, que ele gosta de falar, lembra? O pastor Joaquim, o baianinho, nosso amigo, que vem aqui de vez em quando, que fala assim, crente é burro. Crente é burro, porque essa palavra está dizendo, honra teu pai e tua mãe, vai ter vida longa. Não obedeceu? Morreu. Morreu por quê? Porque é burro. É assim que ele fala. A palavra está prometendo, olha a promessa que Deus está fazendo, aí você não quer fazer, aí você vai morrer nem que não seja na vida física, mas morre na vida espiritual. Morreu por quê? Agora vocês que falaram, não falei mais. Ok? Então, irmãos, olha a promessa, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O teu Deus é que te dá essa vida longa. Essa promessa é de Deus, não é teu pai e tua mãe que fez. Essa promessa é do próprio Deus. Eu brinco sempre com a minha esposa, e eu gosto de usar ela, porque ela é minha esposa mesmo, então é o que eu posso falar. Né? Mas eu brinco com ela, assim, eu brinco no bom sentido, porque a Adriana, ela é muito carinhosa. E eu vejo, assim, eu sempre vi a Adriana tratando muito bem os pais dela. Né? O testemunho da Adriana, inclusive, acerca do pai dela, quem não conhece, depois pergunte, sabe? Tanto que ela fala para mim das coisas que acontecia antes,
E eu falo, mas não é essa pessoa que eu conheço. É uma pessoa completamente diferente. Mas independente do que ele fazia, do que ele deixou de fazer, ela sempre respeitou e honrou o pai dela. E a mãe dela a mesma coisa. Então eu vejo que... então eu vejo isso na vida dela, ela não tem dificuldade nenhuma em ser submissa a mim como marido, biblicamente falando, pelo amor de Deus. Se tiver dúvida, vai na mensagem da semana passada, ok? Então eu não vejo ela ter problema nenhum em ser submissa, ou no trabalho, onde quer que ela esteja. Por quê? Porque começou lá e então, sabe? Então assim, eu posso usar isso como exemplo, porque eu vivo com ela. Eu sei da vida dela, eu posso usar isso como exemplo. E é isso que nós temos tentado ensinar, Samuel, Mariana, a ser também submisso aos pais, submisso aos avós. Nem que seja com a cinta do lado, mas vai ter que obedecer. Ok? E outra coisa que é muito importante, que o texto também continua, Colossenses 3:21, é que pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Agora para vocês, meninos, ó. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. A Maria Eduarda até abraçou a mãe agora. Vejam bem, ela coçou o pai, passou pela mãe e coçou o pai. Não irrite seus filhos. Ok? Então, como eu já mencionei também na semana passada, e hoje eu quero ressaltar no texto, que também fala sobre comunicação. Do mesmo jeito que o casal precisa ter comunicação sadia, pais e filhos também precisam ter comunicação sadia. Ok? Como eu disse também lá, então, digo hoje, aqui e agora, que ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos nossas responsabilidades, correto? Correto? Todos nós temos. Pais, mães, filhos, filhas, todos nós temos. Ok? Os filhos, eles são exortados a respeitarem e obedecerem a seus pais. Mas os pais também são exortados a não irritarem os seus filhos. Como nós irritamos nossos filhos? Eu fiz uma lista aqui, gente. Fiz uma lista aqui para vocês agora. Cadê a galera aí? Cadê os meninos novos? Uma lista para vocês. Ó, seus pais aprender a nunca mais irritar vocês. Pode ser? Ok? Então vamos lá. Como que os pais irritam seus filhos? Primeiro, quando nós falamos manso com todo mundo, mas com nossos filhos a gente só berra. Já viu? Tá aqui, ó. Hã? Tá filmando? Tá na internet, bobo. Ok? Então, quando o pai e a mãe tratam todo mundo, oi, tudo bem? Cala a boca, moleque! Parece até outra pessoa, não parece? Não parece? Parece, né? Exatamente. Sai daqui, moleque fedorento. Sai daqui. Exatamente. Então, quer dizer, aqui, tá falando aqui com o pastor Kleber, pastor, a pregação de hoje foi uma benção. Sai daqui, menino! É assim. Exatamente assim. Vocês irritam seus filhos quando vocês fazem isso. Ok? Quando não existe uma coerência na nossa prática de vida. Ou seja, falamos uma coisa e fazemos outra. Menino, não mente. Bateram na porta, fala que eu não estou. É incoerente. Você está falando o tempo todo do seu filho, não mente, ele vai olhar para você e falar, really? Né? É uma incoerência. Isso eu estou dando um exemplo muito brusco, chulo aqui, que não dá nem para... Mas vê aí o que você anda fazendo. O problema é seu, não é meu não. Ok? Quando não existe coerência na nossa prática de vida. Falamos uma coisa, fazemos outra. Quando não existem regras claras. Uma hora elogiamos ou achamos engraçado por uma coisa que ele fez ou ela fez. Aí amanhã, ele ou ela faz a mesma coisa e a gente fica bravo. Aí vai falar, uai, é bonito ou não é? Pode ou não pode? Quer um exemplo? Seu filhinho está aprendendo a falar. Já começa lá. Fala bobo. Fala bobo para a mamãe, fala. Aí você vê bobo. Ensinou a falar bobo, não ensinou? Aí amanhã, quando você for falar com ele, vira e fala bobo. Aí você dá um tapa na boca do menino. Tinha que dar um tapa na sua. Uai. Ensina a falar as coisas erradas. Quando fala,
quer espancar a criança. Então não existe uma coerência. E quando a criança começa a falar, né? A criança fala mamãe, fala papai, titio, titia, cachorro, papagaio, periquito. A menina começa a balbuciar, diz, ai que lindo, que fofo. Aí com 2 anos começa que não para de falar nunca mais. Aí você fala, cala a boca, menina. Aí a menina fala, gente, ontem eu estava falando que era para eu falar, agora é para calar a boca. Não tem coerência. Vocês concordam comigo? A criança não sabe como agir. O adolescente, filho, você não conversa comigo. Você senta na mesa mudo e sai calado. Você entra pela casa como se fosse um estranho. Aí, a hora que a menina fala, mãe, quero conversar. Menina, estou ocupado agora. Pai, quero falar, estou ocupado, não tem tempo agora. Fala, ué, vocês estão provocando a ira dos seus filhos fazendo isso. Nós estamos fazendo errado. Se nós estamos querendo a atenção deles, então vamos dar atenção para eles. Se nós estamos querendo que eles falem, então que eles tenham ouvidos para ouvir. Não é isso? Outra coisa, quando existe comparação entre os filhos. Isso, oh my God, isso gera discórdia. Isso gera discórdia. Essa eu nem vou me aprofundar muito, porque já se manifestaram. Ok? Ok. Essa é importante. Quando o pai e a mãe entram em contradição na educação dos filhos, tirando a autoridade um do outro. O pai manda uma coisa, a mãe vai lá e desmanda. Mãe manda uma coisa, o pai vai lá e desmanda. Aí a criança vai falar, quem é que manda aqui mesmo? Sabe o quê? Nem meu pai, nem minha mãe, quem manda sou eu, então vou fazer o que eu quero. Exatamente. Né? Aí, mãe, pode fazer não sei o quê? Vai lá falar com seu pai. Aí vai falar com o pai. Pai, pode fazer o quê? Já falou com a sua mãe? Já, pai, mandou vir falar com você. Aí volta. Mãe, meu pai falou que pode. Aí a mãe fala assim, ai, mas eu não queria. Aí a mãe vai e fala para o pai, não, mas eu não queria. Então para que você mandou falar comigo? Aí a criança fala, meu Deus, pode ou não pode? Decide a vida de vocês para eu poder decidir a minha. São coisas básicas, mas acontece ou não? Fala com a sua mãe, fala com o seu pai. O que a sua mãe falou? Não sei. O que o seu pai falou? Aí fica um jogando para o outro. Aí quando acontece alguma coisa, que nem eu falei semana passada, você viu sua filha? Você viu seu filho? Como se fosse só de um. Né? Como se fosse só de um. Quando não existe harmonia no lar, vocês estão irritando aos seus filhos. Gente, a sua filhinha, sabe essa coisa fofa que você está criando, que você está fazendo ela crescer, e você está criando ela vai olhar para você, ela precisa olhar para você, e não que ela queira uma pessoa, um marido igualzinho a você, mas ela queira um marido com os seus princípios. Olha, meu pai trata bem minha mãe, meu pai é trabalhador, meu pai ajuda em casa, eu quero um marido desse para mim. E o contrário também é verdade. O seu filho tem que olhar para você e falar assim, olha, eu quero casar com uma esposa assim, que cuida de tudo, cuida da casa, que faz tudo, e ainda trabalha fora para ajudar, olha que bênção. É assim que os nossos filhos têm que ver nós. Não com uma megera reclamona e o babão que não faz nada. Nossos filhos precisam olhar para a gente dessa maneira. Ok? Existem também os dois extremos. A lista está grande, hein? Dos meninos aí. Ó. Existem também os dois extremos. Os pais que são totalmente liberais. Esses pais, eles empurram seus filhos para o abismo da depravação. Eles estão literalmente falando, vai, pode se acabar, está tudo bem. Ok? E existe o outro extremo. O extremo do pai que é totalmente severo, ou da mãe que é totalmente severa. Os filhos desses se revoltam muitas vezes e nem para a igreja quer ir mais. Onde seu pai está e sua mãe está, não vou querer estar. Por quê? Porque eu não consigo estar no mesmo lugar. Existe também esse agravante. Então nós precisamos achar o equilíbrio. Nem muito liberal, mas também
nem muito puxa na rédea, porque senão a gente perde o controle de qualquer dos lados. A gente precisa achar esse equilíbrio. Ok? Então, quando nós conseguimos achar esse equilíbrio, quando nós conseguimos nos disciplinar. Ok? Quando nós conseguimos nos disciplinar, nós achamos esse equilíbrio. E aí nós conseguimos disciplinar os nossos filhos também. Ok? Quando acha isso, a harmonia no lar volta. A harmonia no lar volta. Ok? Pais que não conseguem disciplinar a si mesmo, não vão disciplinar os seus filhos. Porque os filhos, no fundo, eles vão olhar a bagunça que está. E não vai funcionar. Não vai funcionar. De novo, exemplo de prática de vida. É falar e fazer. Não é falar, não é faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Isso não existe. Não, é faça o que eu falo e faça o que eu faço. Ok? Então vamos lá. Então, partindo agora, ok, filhos, pais, deu para amarrar o assunto, ok? Então os filhos devem obediência aos pais. A palavra nos exorta os filhos a serem obedientes. Independente se você acha que está certo, se você acha que está errado, obedeça e ponto final, eles são seus pais. Ah, mas não tem nada demais. Tem sim, porque se não tivesse nada demais, seu pai e sua mãe deixavam você ir. Ah, mas o fulano, quem nunca ouviu? Ah, mas todo mundo foi. Você não é todo mundo, né? Mas o fulano está fazendo. Você não é todo mundo. Ah, mas fulano está fazendo isso e isso. Ah, então quer dizer que se te der um prato de caca, você come. Vou até beber água. Fala, Deus. Eu também já ouvi muito isso, gente. Minha mãe, ela até deu risada semana passada que eu falei dela, vai rir de novo, que eu vou falar dela de novo. Minha mãe era braba, que até os meus amigos tinham medo dela, você acredita? Os meus amigos tinham medo da minha mãe, olha lá. Os meus amigos tinham medo da minha mãe. A gente estava ali na patota, né? Aí, na época, minha mãe, ela morava em outra casa, a gente morava num lugar separado. Aí, eu estava ali numa patota, aí naquela época, minha mãe andava muito de táxi. Na minha cidadezinha pequena lá, andava de táxi para todo lado. Apontava um táxi 3 quarteirão lá embaixo, os meninos já faziam assim, ó. Parecia ninja. Sumia tudo. Às vezes nem eu via. Falei, gente, cadê todo mundo? Aí um falava, sua mãe. Aí eu, minha mãe. Eles tinham medo da minha mãe. Minha mãe era braba. Só que hoje eu entendo que ela era muito severa, mas ao mesmo tempo que ela era severa, ela também tinha as doçuras dela. Ok? E hoje eu entendo, na verdade, poxa, nós somos criados praticamente sozinhos. Minha mãe não estava muito presente porque ela tinha que trabalhar, não tinha pai, não tinha ninguém. Imagina se ela não fosse assim, gente. Hoje, ser com você, com pai e com mãe dentro de casa é difícil, imagine quando não tinha. Então, e hoje eu louvo a Deus pelo pulso firme da minha mãe. Minha mãe deixou, minha mãe era assim, ó. Mãe, vou sair, tá? Hã? Mãe, vou sair, tá? Não entendi a pergunta. Mãe, eu posso sair? Pode. Viu? Tem que ser assim, não é informar que você está fazendo. É pedir autorização. Mãe, eu posso sair? Pode. Isso era 7h30, 8 horas da noite. Pode. 10h30 em casa. Eu falava, uai, para que eu vou sair? Então eu falei, pois é, também não sei, fica em casa. Era assim. O sistema era bruto, amigos. O sistema era bruto. Era assim. Aí, isso eu tinha 13, 14, 15, 16. Aí, perto dos 17, aí eu tentei negociar. Falei, mãe, tem com 17 anos, já tem responsabilidade, pô. Né? Deixa eu chegar pelo menos meia-noite. Tá bom, vou te dar um voto de confiança. Só que era o seguinte, gente. 10h30, era 10h29, eu estava entrando pela porta. Meia-noite, era 11h59, eu estava entrando pela porta. Se eu atrasasse 5 minutos, o couro comia. E era couro mesmo. Eu nunca tomei, porque eu nunca cheguei atrasado. Acho que é por isso que eu não gosto de chegar atrasado nos lugares. Viu, viu como isso fez bem para a minha vida? Viu? Aí, lá para os 17, aí, coitada, tá vendo? Aí foi quando eu me libertei da opressão.
Aí quando lá tinha lá os 17 anos, um belo dia, ela falou assim, uai, ela chegou, já era tarde, já era, sei lá, 10 e pouco da noite. Ela falou, não vai sair hoje não. Isso sábado, né? Não vai sair hoje não? Eu falei, mãe, qual a hora? Ela falou, não, tá liberado hoje. Nunca mais cheguei cedo em casa. Liberou. Mas tá vendo? Se tivesse continuado mais um pouquinho, talvez eu teria demorado um pouco mais para descobrir algumas coisas. Tudo bem, ela não era crente, eu não era crente, a gente não ia na igreja, mas os valores estavam ali. Ok? Então, a gente fala, de novo, a gente fala isso em tom de brincadeira, mas é um assunto seríssimo. Eu estou dando aqui as minhas experiências de vida. Isso que é coisa que eu não conto. Dos pau que eu já levei, dos croques que eu já tomei matando aula. Vocês não sabem o que é matar aula. Vocês é besta. Você mata a aula para vocês, maybe sick tomorrow. Não. Ai, mãe, não estou passando bem. Aí você mata a aula para vocês. Eu não vou nem falar que eu fazia, que não pode, não vou ensinar, não. Mas vamos lá. Então, para amarrar o assunto, então nós temos essas responsabilidades, os filhos têm, e nós pais também temos, ok? A mais importante de todas elas, gente, é ser crente na igreja, é ser crente no trabalho, é ser crente na escola, é ser crente dentro de casa, porque se o seu filho vê que você é crente aqui, acolá e aqui você não é, ele vai seguir isso também. Ele vai fazer isso também, você pode ter certeza absoluta disso. Ok? Então nós precisamos ser crente em todos os lugares. E aí também nós vamos tratar agora, bem resumidamente aqui, sobre servos e senhores. Para fechar esse assunto, semana que vem a gente encerrar de uma vez o estudo de Colossenses. Fala de servos e senhores, de 3:22 a 4:1, que nós já lemos, não vou ler de novo não. Depois se quiser você lê em casa. De 3:22 a 4:1, ok? Lembre-se que Paulo, ele viveu numa época que existia muita escravidão ao redor dele. Inclusive, crentes que eram escravos de senhores que eram crentes. Crentes que eram escravos de crentes. Por quê? Porque era muito comum naquela época. De repente, o pessoal que era escravo foi convertido e os seus senhores também, mas a prática continuou. A prática da escravidão depois acabou, depois foi melhorando e tudo mais, mas existiu isso. Mas tinha também aqueles que não eram, mas eu quero falar especificamente desse, porque é para esse que Paulo está falando. Lembra? Paulo está escrevendo a carta para quem mesmo? Para a igreja de Colossos. Ok? Mais uma vez, então, o apóstolo dos gentios aqui, ele frisa que perante Deus não existe essa diferença. Não existe senhor, escravo, pai, mãe, filho, filha, marido, mulher. Não, somos todos iguais. E temos as nossas responsabilidades também. Ok? E Paulo aqui também não está querendo gerar rebelião. Escravos se rebelem contra os seus senhores, derruba cerca, foge tudo, mata tudo. Não é isso que ele está fazendo. Pelo contrário, ele está chamando a atenção para que os escravos enxerguem o seu posicionamento perante os seus senhores e vice-versa. Tem que existir o respeito, tem que existir a submissão, sim, mas não de maneira opressora, não de maneira que não é saudável. É isso que Paulo está dizendo, ok? Então, quando nós obedecemos a quem está acima de nós, e hoje nós podemos colocar isso como nossos patrões, por exemplo, como as pessoas que estão acima, que estão inclusive nos pagando para que a gente faça o trabalho, não é isso? Estão nos pagando para que a gente faça o trabalho, ok? E nessa época aqui não tinha isso não tinha paga não. Eles eram escravos, eles faziam de graça, no máximo que eles tinham uma cama para dormir e uma comida para comer. E não ganhava nada por isso. Então, você está falando aí que você está trabalhando que não é escravo, reveja os seus conceitos. Não está não, você ainda está ganhando dinheiro, está sendo pago para isso, nem que seja pouco, mas está sendo pago. Ok? Então, quando nós obedecemos quem está acima de nós estamos agradando a Deus. E veja bem, essa obediência aqui não tem também nenhum, vamos dizer assim, nenhuma condição. Nós temos que ser obedientes, submissos, full stop, ponto final. Ponto final. Aqui não tem nenhuma condição, ok? Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus. Veja o que diz a palavra, obedecei em tudo. Em tudo, ok? Mais uma vez, da mesma maneira que a mulher tem que ser submissa ao homem, claro, se te mandar fazer coisa errada, se te mandar ficar mentindo, se te mandar ficar fazendo coisa que não presta, você não tem que obedecer não, senhor. Porque senão, ali na frente ele vai apontar para você e falar, ué, não é você que é o crente? Cuidado, ok?
Então, quando nós obedecemos do jeito que tem que ser, nós estamos obedecendo, estamos agradando a Deus. E isso nos remete à integridade do caráter do crente. O crente tem que ter caráter. O crente tem que ser íntegro. O crente tem que falar e a pessoa tem que confiar na palavra do crente. Ontem eu até brinquei com alguém, a gente estava numa conversa de brincadeira, não sei o quê, e eu falei uma coisa, ele refutou uma coisa, eu falei assim, alguma vez já voltei com a palavra com você? Aí a brincadeira parou na hora. Não. Eu falei, então, vamos continuar o assunto. Não pode faltar. Se faltar uma vez, acabou o respeito. Você pode até tentar negociar, falar, veja bem, eu sei que eu falei isso, mas veja bem, no momento não está sendo possível, você pode tentar contornar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você falou que vai fazer, faça. Você falou que não vai fazer, não faça. Mesma coisa com os meninos, não vai, o menino fica na sua cabeça, pá, martelando, fala, vai logo, antes que eu te esgano, está errado. Não, se você falou que não vai, não vai. Se você falou, eu vou deixar você ir, você vai ter que deixar ir. Ah, mas fez uma arte, não sei o quê, nem que você converse, nem que você discipline, mas você tem que cumprir sua palavra, senão depois ele vai te jogar na sua cara. Você falou que ia, você falou que podia. A não ser que você coloque uma condição antes, se você fizer isso, tudo bem, se não, nada feito. Aí tudo bem, mas mantenha a sua palavra. A importância é essa, manter a palavra. Mesma coisa é aqui, o crente tem que ter integridade na palavra, tem que ter caráter. O empregado cristão, antes de tudo, precisa ser confiável e honesto. Confiável e honesto. Ok? Outra coisa, sinceridade. Você é daqueles que trabalha só quando o patrão está vendo? Se você for daqueles que trabalha só quando o patrão está vendo, está errado. Está errado. Nós temos que trabalhar quando o patrão está vendo e quando o patrão não está vendo também. Porque lembra que nós lemos semana passada? Tudo que fizer, fazei como? Como? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque Ele é que vai nos dar o galardão. Ok? Essa obediência tem também um caráter espiritual. Por quê? Paulo diz que a maneira como você se coloca em seu trabalho é também uma adoração a Deus. A maneira como você trabalha, de coração alegre, com um sorriso no rosto, fazendo as coisas que tem que ser feitas, sem ficar amaldiçoando ninguém, sem ficar xingando ninguém, sem ficar falando mal de ninguém, é uma adoração a Deus. Ou seja, a nossa vida adora o Senhor, como nós cantamos aqui hoje, que minha vida cante a Ti, que minha vida cante a Ti, ok? E a palavra termina dizendo que quem trabalha com integridade será recompensado, de ambos os lados, na sua vida física, material, porque vai receber a paga do seu salário, e também na sua vida espiritual, pelo próprio Deus. E para aqueles que são patrões, crentes, a gente se fala aqui sobre exploração. Existe a necessidade de tratarmos os servos com justiça e equilíbrio. Não é porque eu sou patrão, não é porque eu estou pagando alguém que eles têm que fazer, ou que eu tenho que explorar, ou que eu tenho que ser mal educado. Ok? Tem que ser o mesmo jeito. Foi assim, desculpa, assim como os empregadores estão debaixo do senhorio de Cristo e dos seus patrões, os patrões estão debaixo do senhorio de Deus. Ok? Então não existe aqui essa coisa, essa hierarquia terrena. Nós temos aqui, está aqui para respeitar, está aqui para ser respeitada, mas de forma abrangente, de forma total e saudável. Não pode haver sobrecarga. Uma das coisas que eu falo, gente, principalmente na igreja, é que vocês precisam ver o pastor como uma pessoa falha, assim como você é, como uma pessoa que tem 2 braços, 2 pernas, tem uns que faltam um pouco, mas é da labuta da vida. Mas assim, pessoas como vocês, eles não estão em um patamar mais alto do que você, ninguém aqui está em patamar mais alto que ninguém aqui é mais espiritual do que ninguém aqui é melhor que ninguém. O pastor, ele tem que ser servo, assim como vocês têm que ser servos. Porque o meu maior exemplo, o maior mestre que me ensinou, o maior exemplo de mansidão e de servidão é o meu Senhor, e Ele me chamou para fazer a mesma coisa. Esse negócio de pastor que não carrega nem a Bíblia é antibíblico.
Esse negócio de pastor que não senta na cadeira normal, tem que ser uma oficial com trono para você colocar os bracinhos. Ah, vá! É verdade. Não tem essa não, nós não somos melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém. Um dia eu estava pegando uma cadeira, tinha uma irmã nova na igreja, fui pegar uma cadeira, ela quase me bateu. Não, pastor, não pegue na cadeira em nome de Jesus. Falei, por que não? Estou aleijado por acaso? Não, mas não precisa, não, né? Pastor, eu falei, se eu não der o exemplo para esse monte de homem que tem aqui para ajudar a carregar uma cadeira, você acha que eles vão te ajudar? Eles vão ficar olhando para a minha cara. O pastor não está ajudando, para que eu vou ajudar? Deixa as mulheres fazer aí, ó. Não, está errado. Nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo. Ok? Então, vamos lá. Para concluir agora, porque nós ainda temos a ceia hoje. Falei bastante hoje, né? Falei, né? Isso é porque eu estou rouco. Isso é porque eu estou rouco. Só porque eu aluguei o pastor Kleber. 50? Vamos inteirar 1 hora agora, em nome de Jesus. Só porque eu falei para o pastor Kleber, agora eu vou competir com ele. Quando der 1h05, você me fala. Então, meus irmãos, mais do que nunca, falando muito sério agora, nós precisamos de união. Ok? Mais do que nunca. Nós estamos vivendo períodos onde nada é certo. Tudo está incerto ao nosso redor. Hoje pode, amanhã não pode mais. Hoje pode viajar, amanhã não pode mais. Hoje pode encontrar, amanhã não pode mais. Hoje pode sair, amanhã não pode mais. Hoje pode tossir, amanhã não pode mais. Hoje você está vivo, amanhã você não está mais. São tempos de total incerteza. E para a gente passar junto esse tempo de incerteza, a gente precisa estar unidos. Unidos a quem? A Cristo, primeiramente. E por causa dessa união em Cristo, nós precisamos nos unir uns com os outros. Porque nós somos família. Né? Para vocês que fazem parte do grupo aí, eu brinquei com a Tatá outro dia, que ela postou lá um vídeo, eu mandei no grupo da família errado. Eu falei, o que tem? Nós também somos família. Qual que é o problema de você colocar um vídeo bonitinho dos seus filhos lá brincando, fazendo alguma coisa no grupo da família da igreja? Não tem problema nenhum. O que eu não gosto é bobeira. Se você manda aquelas palhaçadas de corrente de oração, de foto não sei das quantas, isso aí eu não gosto. Agora, manda a foto da sua família, você dá um bom dia, você fazer as coisas, aí isso aí pode. Por que não pode? Você entende? Então nós somos família, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos saber uns dos outros, sim. Por que irmão, que você não está vindo na igreja? Por que você está desanimado? O que está acontecendo com você? Cadê você? Precisamos saber, precisamos estar unidos. A Adriana aí está fazendo um estudo com as mulheres sobre relacionamento intencional. O que é isso? Desenvolver relacionamento intencional mesmo. Eu quero construir relacionamento, não é porque eu sou obrigado porque eu estou na igreja, não, é porque eu quero. É intencional, não é obrigatório, é intencional, saudável. E é assim que nós precisamos viver também, ok? Nós estamos aprendendo juntos, desde o início do ano, como eu tenho falado, que para sermos sal e luz da terra, nós precisamos primeiramente começar a ser sal e luz em casa, na igreja. Lembre-se, que eu já falei há 2 semanas atrás também, temos que despir do velho homem, nos revestir do novo homem. Algumas coisas nós temos que deixar para trás, outras coisas nós precisamos nos revestir. Nossas palavras dentro e fora de casa precisam ser temperadas. Dentro e fora de casa. Nossa paciência precisa ser longa. Longanimidade, lembra? Bem longa. Paciência. Nossas atitudes precisam ser a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi servo, se tornou servo de todos e humilhou-se até a morte de cruz. Sabe quem é que morria? Sabe quem é que morria nessa época que Jesus foi crucificado? Na cruz. A pior espécie de bandido da raça humana. Não é isso, pastor Cleber? A pior raça de bandido que existia, eles eram crucificados. Foi ali que colocaram o nosso Jesus. Inocente. Inocente. Agora, não é porque colocaram ali, e eu costumo dizer isso, repito isso,
eles foram, na verdade, instrumentos usados por Deus para cumprir o propósito. Não é porque colocaram ele ali que eles o mataram. Não, ele se entregou. Ele se entregou por amor a mim e a você. E agora ele chama eu e você para sermos crentes de verdade. Para sermos sal da terra, luz do mundo. Para termos relacionamentos saudáveis em casa, nos nossos lares, na igreja, no trabalho, na escola, em todo lugar. Relacionamentos saudáveis. Essa conversa de que eu não levo desaforo para casa é coisa de gente rebelde. Essa coisa de eu não levo desaforo para casa é coisa de gente rebelde. Insubmissa e que ainda não entendeu o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Porque quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz, o amor que Ele demonstrou na cruz por nós, nós deixamos essa rebeldia de lado. Nós vamos ter que aprender com Ele a dar outra face. Nós vamos ter que aprender com Ele a morder a língua se necessário. Nós vamos ter que aprender. Se nós não entendemos nem o que Jesus fez na cruz, como é que nós vamos entender? Pedro, Paulo, João, Tiago, Estevão, os pais da igreja. Como é que nós vamos entender? Não vai dar para entender, porque essas pessoas que eu disse os nomes aqui, e tantos outros, eles deram a vida por Jesus. Eles morreram por causa de Cristo. Eles morreram não, eles foram assassinados. A grande maioria deles, por causa de Cristo. Como é que nós vamos entender isso se nós não entendermos o que Jesus fez na cruz por nós? Ok, então, em nome de Jesus, que nós possamos pensar em tudo aqui, até nas brincadeiras, até nas coisas engraçadas que foram ditas, mas de maneira séria. E realmente começar a refletir isso, começar a aplicar isso nas nossas vidas. Porque é isso que a palavra deve fazer em nós. Nós temos que ler a palavra, interpretar a palavra e aplicar a palavra. Nós temos que ouvir o sermão, interpretar o sermão e aplicar o sermão. Em nome de Jesus, que esse sermão seja bíblico. Amém? Então, para selar esse momento que nós começamos a semana passada com a família, eu gostaria de... Tem uma música antes? Tem uma música antes para a ceia? Antes da ceia? Ok, então nós vamos cantar uma música antes da ceia e depois a gente vai fazer a ceia todo mundo junto, tá bom? Amém? Depois a gente ora. Calma aí que eu não esqueci de orar não. Hã? Então, dá ceia agora. Da ceia. Pessoal, pode encerrar aí.